Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast 8. E nesse podcast a gente vai falar sobre competições de maneira geral. A gente vai falar sobre competições na época do colégio, competições universitárias, competições presenciais, mas também virtuais. A gente vai falar quais competições existem, quais idades a gente pode participar delas. E realmente vai ser um papo sobre competições, um papo sobre o que a gente aprendeu com elas e o que elas agregaram também na nossa vida. Então vamos esperar mais o pessoal entrar. E falando em competição, eu recentemente fiz um e-book que é chamado 5 programações para você utilizar em competições. É um e-book bem legal que eu falo sobre 5 programações para você utilizar em competições como OBR, TBR, FLL. E são programações que eu já utilizei, programações que eu já criei e eu passo a passo delas. É um e-book totalmente gratuito. Se você estiver no YouTube, vai estar aqui na descrição para você baixar. E se você estiver pelo Instagram, também vai estar aqui na minha biografia para você baixar ele. É um e-book bem legal, totalmente gratuito. Eu acredito que você vai gostar bastante. Estou recebendo alguns feedbacks relacionados a esse e-book e parece que o pessoal gostou bastante. E realmente eu fiz com muito carinho e realmente passo a passo dela, explicando como é que funciona aquele bloco, aquela programação, como é que você pode utilizar aquela programação. E então vamos deixar o pessoal entrar. Já são 18h23, vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho mais. E se você entrou agora, manda um aviãozinho para mais gente entrar nessa live e a gente começar a conversar sobre competições. O podcast de hoje vai ser sobre competições, a gente vai falar sobre competições da época do colégio, competições de universidade, universitárias. E vai ser um papo bem legal. Vamos falar sobre várias competições. Pode ser que você não conheça, pode ser que você conheça, pode ser que você já até participou de uma delas. Então é muito legal a gente fazer esse bate-papo e trocar uma ideia sobre essas competições. Bom, vamos começar? Podemos. Show! Então, vamos começar. 1, 2, 3. Olá, meu nome é Bruno Brísida. E meu nome é Eduardo Brísida. Está no ar mais um podcast. E o tema de hoje, Eduardo? O tema de hoje é sobre competições de uma maneira geral, tanto na época do colégio, mas também na época de universidade. E realmente a gente vai falar sobre essas competições, quais são elas, o que a gente aprendeu com elas. Sim, e por que você puxou exatamente esse tema? Por que você realmente decidiu escolher o tema de competições? É porque, bom, eu entrei na robótica exatamente por conta das competições. Eu acho que eu tô na robótica exatamente por conta das competições. E é um tema que muita gente gosta, muita gente participa de competições e está cada vez mais crescendo o número de competições aqui no Brasil. Então eu vejo muitas pessoas não conhecendo algumas competições que eu conheço e pode ter outras pessoas que conhecem competições que eu também não conheço. Então é um papo muito legal a gente trocar esse feedback sobre isso e realmente conversar. Eu vejo muita gente falando sobre FLL, TBR, OBR, mas tem outras competições além disso, principalmente se você já terminou a época da FLL, já passou da idade e existem outras competições que você pode percorrer. Então hoje nós vamos falar sobre competições tanto do colégio como da faculdade. Sim. Legal, bacana. Bom, então se alguém tiver alguma pergunta, já deixa aí, já comenta, né? Nós vamos começar realmente a passar algumas perguntas relacionadas a esse tema agora. Bom, a primeira pergunta que eu queria te passar, Eduardo, é a seguinte. Aqui, ó, me perdi até no roteiro aqui. Vamos lá. Aqui, lembrei. A partir de que idade eu posso participar de competições de robótica? Bom, isso é uma pergunta muito boa, mas existem muitas competições. Existem competições da época da universidade, mas também no colégio. A que eu conheço que é a mais novinha, que você pode participar muito novo, é no TBR. Você pode participar a partir dos 3 anos, é a categoria Baby. Então eu vejo competições que pode participar de 3 até em diante. Então se dá pra considerar uma idade mínima para robótica, exatamente 3 anos, por conta do TBR ter essa competição para 3 anos. Tem também a FLL Júnior, que é a partir dos 6 anos, é uma competição bem legal. FLL a partir dos 9 anos. E bom, tem FTC, FRC, que quem sabe vem aqui também pro Brasil. E também as competições mais da universidade, que são totalmente abertas, não tem muito limite de idade. E você falou, né, logo quando começou esse podcast, que um dos motivos de você ter entrado na robótica, né, de você ter realmente gostado de começar a aprender robótica, foram as competições. Sim. Né? Com quantos anos você começou a competir em torneios de robótica? Eu já fazia parte, eu já estava meio que envolvido com robótica desde os meus 11, 12 anos, por volta de 2011. Por conta do meu colégio ter tido robótica e eu fazia essa atividade extracurricular. Mas eu entrei de fato em competições
já no meu nono ano, em 2015, 2016, e a partir dali eu não parei, a partir dali eu fui participando de várias outras competições, como FLL, TBR, OBR, e aí também competições teoricamente universitárias, como Inter Challenge, Iron Cup, Tech Challenge, entre outras. Legal. E quais foram os torneios que você participou que mais te marcaram? Eu acho que cada torneio teve um certo ponto em especial. Teve algumas coisas que o TBR me marcou muito, tem outras que a FLL me marcou muito, e tem outras que, competições historicamente universitárias, também me marcaram muito. Então eu acho que é difícil essa resposta, é difícil falar uma competição que me marcou muito, mas se eu puder resumir, provavelmente seria a FLL, que foi realmente a minha porta de entrada e foi onde eu mais aprendi sobre robótica, mais aprendi sobre cidadania, realmente como eu posso me portar na frente dos outros, conversar com elas. Bacana. E você falou agora da FLL, né? Fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas, aliás, né? Se você está chegando agora, se está vendo esse podcast pela primeira vez, o Eduardo, ele sempre coloca uma caixinha de perguntas um dia antes do podcast, né? Então, se você está chegando agora, já fica esperto nos stories, já vai acompanhando, porque você pode jogar sua pergunta lá. Mas fizeram essa pergunta aqui, ó. Eduardo, eu participei da FLL e acabei de passar da idade. Existem outras competições que eu posso participar? Existem, competições universitárias, por exemplo, não tem um limite de idade, teoricamente universitárias, como o Inter Challenge, Tech Challenge, vamos ver, Iron Cup também. Tem competições desse porte por todo o Brasil, tem competições lá no sul, tem competições mais no sudeste, tem competições em Minas, Brasília, então realmente são competições espalhadas pelo Brasil todo, e eu acho que essas competições são muito legais e você pode participar tranquilamente, não tem um limite de idade certo, até que tem muita gente muito passando uma moto aqui, muito avançada que compete. Eu vejo professores competindo, então é muito legal, professores competindo ao lado dos seus alunos, e isso que também é muito interessante. E como é que você descobre onde tem essas competições? Isso talvez seja uma dúvida de muita gente, né? Beleza, no colégio eu participava de uma equipe de robótica e tal, então era mais fácil descobrir. Mas eu entrei na faculdade, e aí? Como é que eu vou saber aonde eu vou participar, quais são as competições, aonde que você realmente acha isso? Olha, não existe uma regra certa para como se pode conhecer todas as competições. Muitas das competições eu conheci exatamente por conta do networking, de uma certa forma eu conversava com alguém, da FLL, e essa pessoa da FLL conhecia uma outra competição, que era o Inter Challenge, do Inter Challenge eu conhecia Iron Cup e assim por diante. Mas eu tenho um quadro aqui no meu Instagram chamado Torneios pelo Mundo, que eu falo vários detalhes, várias competições, como WRO, OBR, FLL, TBR, falo um pouco sobre elas. E também tem um vídeo no YouTube que eu falo de algumas competições, e na descrição desse vídeo meu no YouTube eu coloco vários sites desses torneios para você ver realmente como é que funciona o torneio, quais categorias existem, para qual idade você pode participar, quais categorias tem ainda de competição. Então realmente é um vídeo bem legal, tá lá no meu YouTube. E, qualquer coisa pode mandar uma mensagem também que eu com certeza respondo. Realmente, muito bem lembrado, né? O Eduardo, toda semana ele faz uma postagem de torneios pelo mundo, torneios que tem, que você pode participar, que você pode pesquisar mais. Então, ele já postou no Instagram dele alguns torneios, então depois dê uma olhada no feed, dá uma stalkeada que com certeza você vai ver muitos torneios. E também, né, o YouTube, né, se você não se inscreveu no canal ainda, se você não acompanha, o Eduardo ele solta vídeos quase todos os dias. Hoje saiu um vídeo, inclusive. Exatamente, e falou sobre LDD. É o fim do LDD, será que o LDD vai acabar ou será que ele ainda é útil pra gente? E você também já falou sobre plataformas virtuais, no YouTube. Já falei sobre plataformas virtuais, já falei sobre o estúdio, o LDD, já fiz vários conteúdos relacionados ao estúdio e LDD, já até comparei os dois, fiz um UFC da robótica, comparei os dois, qual é o melhor do que o outro. Além disso, tem um e-book chamado 5 plataformas virtuais para você praticar robótica Lego, é um e-book totalmente gratuito. Se você está aqui no Instagram vendo, para você baixar, tá no link na minha bio, totalmente gratuito, é super tranquilo baixar. E se você estiver no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para você baixar também. Exatamente. Bom, vamos voltar aqui para competições, né? Você falou rapidamente de competições universitárias, né? Como é que a pessoa consegue descobrir, onde tem e tal. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Vamos falar do colégio, né? Quais torneios
eu posso participar enquanto eu estiver no colégio? No colégio, os que eu conheço, tem bastante. O primeiro, que é o mais clássico, que a maioria conhece, é a FLL, First Lego League. É um torneio que tem para várias idades. Agora surgiu a FLL Júnior, que é de 6 a 9 anos, se eu não me engano. Tem a FLL, que é de 9 até 15, 16. E agora também tem o FTC, que é de 16 para cima. Eu não lembro agora o limite de idade do FTC. Agora estou na dúvida se é 18 ou se é até terminar o colégio. Além disso, tem a MNR, que é um torneio bem legal, é um torneio mais acadêmico em si, que você apresenta um artigo científico. As melhores colocadas até ganham bolsas no CNPq, então se você está pensando em seguir uma área mais acadêmica, é um torneio bem legal para você participar. Artigos sobre qualquer coisa de robótica, não tem muito uma limitação, eles são muito abertos sobre o que você quer falar. Então qualquer coisa que minimamente está envolvida com tecnologia pode ser considerada robótica e você pode participar. Eu já participei na época do colégio e hoje também participei, esse ano inclusive, participei da MNR na faculdade, um projeto bem legal. E vamos ver, TBR também, Torneio Brasil de Robótica, um torneio muito legal, tem várias categorias para várias idades, é de 3 anos até universitário. E é um torneio que eu gosto muito. Eu participei na época que nem existia muito essa divisão de categorias, existia só uma categoria que na realidade nem tinha nome, era só TBR. E agora eles surgiram com várias categorias muito legais, que é o Baby, acho que Baby 1, Baby 2, Miro 1, Miro 2, High, Universitário, e é um torneio bem legal. Vai ter torneio virtual do TBR. O torneio TJR também. TJR eu nunca participei, mas eu já vi gente que participou do TJR, me falaram que é um torneio interessante. WRO também é um torneio bem legal. Eu conheço mais o WRO lá fora. Já vi alguns vídeos, já vi uns tapetes. Os tapetes são bem legais. Eu gosto bastante deles. A equipe que eu já fiz parte já participou, mas eu não participei como competidor, participei como mentor deles. E vamos ver. O colégio teve WRO, TBR, MNR, OBR também, Olimpíada Brasileira de Robótica, vai ter virtual também, acho que já tá tendo, acho que já terminou as inscrições, é um torneio bem legal também. E acho que só essas que foram... E onde que acompanha essas competições? Tem site? Todos esses torneios têm site também, algum deles tem até Instagram, eu sei que o BR tem, a FLL tem, o TBR também tem, TJR eu não sei... MNR também tem site. Um que eu esqueci de falar, que é o CBR também. O CBR, que é a Competição Brasileira de Robótica, é um outro torneio que você pode participar. E, se eu não me engano, é permitido para colégio. Então o conselho que a gente pode dar é que realmente anote todos esses torneios, né, tanto de colégio como de universidade, faculdade, né, e depois pesquise, né, as redes sociais desses torneios, né, os sites, porque com certeza vão ter mais informações atualizadas lá. Um resumo que eu posso falar é CBR, Competição Brasileira de Robótica, MNR, que é Mostra Nacional de Robótica, FLL, que é First Lego League, e aí você pode também FLL Junior, que é First Lego League Junior, FTC, que é First Tech Challenge, mas se você procurar FLL você vai encontrar todos, provavelmente. OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, WRO, que é World Robotics Olympiad, que acho que se você procurar a TBR, que é o Torneio Brasil de Robótica, você também deve encontrar o WRO, porque, se não me engano, eles são feitos pela mesma organizadora. Então tem bastante torneio. Acho que são esses todos os torneios que você pode procurar. A TJR, que é o Torneio Juvenil de Robótica. E fique tranquilo, porque se você já passou do colégio, a gente vai falar sobre faculdade também. A gente vai entrar bastante, tem muitas perguntas sobre faculdade. Mas, continuando aqui, fizeram essa pergunta. Eu preciso estar em uma escola para participar de torneios de robótica do colégio? Não, isso é muito legal até. Existe um termo que a gente chama que é equipe de garagem. Eu até tenho alguns colegas que eram de equipe de garagem, então é muito legal você ter esse contato com pessoas que estão no colégio, mas não participam pelo colégio. Participam de forma espontânea, e isso é muito legal. Mostra que realmente são pessoas engajadas, que querem realmente participar de robótica, que estão se esforçando muito para participar de robótica. E eu sei que o OBR permite equipe de garagem, acho que todos os torneios permitem equipe de garagem, mas eu acho que os torneios mais fáceis para você participar de garagem, que não precisa necessariamente de tanto investimento, porque tem uns torneios que são muito caros, tem tapetes, tem peças, acho que o OBR é um deles. O MNR também, que é um artigo científico, se não me engano, eu não sei se precisa ser de um colégio,
para participar do MNR, mas são torneios bem legais que eu acho que se você quer participar e o seu colégio não tem uma equipe de robótica, você pode procurar esses torneios e ver como é. Com certeza eles vão ter alguma informação no site para te ajudar nessa questão. Bacana, bacana. Então, fizeram essa aqui, acho que essa aqui é a penúltima pergunta sobre colégio. Eu ainda estou no colégio. Posso participar desses torneios que as universidades participam? Pode, isso é muito legal. Eu, quando comecei em 2015, 2016. Até então, em 2015 eu participei só do TBR e da FLL. Mas em 2016 eu já comecei a participar de outros torneios que teoricamente são universitários, como o Inter Challenge, Tech Challenge, exatamente por um contato de alguém da FLL, de um dos juízes que organizava os torneios do Inter Challenge e do Tech Challenge, e é um grande colega meu. E aí a gente ia para esses torneios, são torneios bem legais, são uma pegada bem diferente de torneios como FLL e TBR, e acho que realmente é um torneio mais técnico, mais robótico em si. Então uma dica para quem está escutando, né, esse podcast é realmente o network. O network talvez seja o ponto principal desses torneios, né? Se você é uma equipe iniciante, com certeza vale a pena você conversar com outras equipes, fazer um termo que a gente fala muito na FLL, que é o competition, que é você conversar com as outras equipes, cooperar com elas, e com certeza elas devem saber de alguns outros torneios. Muitas vezes elas mesmas participam de outros torneios. Então é muito legal isso também, porque tinha vezes que eu competia com alguém da FLL, mas eu encontrava com essa mesma equipe no TBR ou em outra competição. Então era muito legal essa cooperação, porque acabava que a gente sabia que aquela equipe participava de outro torneio, e aí, quando a gente fosse para esse torneio, a gente sabia que ia encontrar aquela equipe. Então é muito legal isso. Show de bola. E né, entrando aqui já mais para a faculdade, né, qual foi a principal diferença que você sentiu das competições na época do colégio para a faculdade, essa transição? Eu acho que o ambiente de competição, ambientes como FLL, TBR ou BR, não são, tem um termo que a gente fala muito que é competição amigável, que realmente tem muita cooperação e tudo mais. Os torneios universitários não tem tanto isso, eles até têm melhorado bastante. Hoje em dia eu acho que eles são muito cooperativos, tem vários grupos no WhatsApp de robótica universitária, de combate, seguidor de linha, sumô e entre outras coisas. Então eu vejo que a gente está muito integrado hoje em dia, as universidades, o bate-papo entre elas, mas no torneio em si tem um certo ambiente bem competitivo, exatamente por conta das categorias serem de uma certa forma competitivas, serem bastante competitivas e puxar um pouco para esse lado. Então talvez a principal diferença que eu senti foi exatamente isso. Tem até uma história interessante, que eu tinha acabado de virar líder da categoria de seguidores de linha na equipe da faculdade, e a gente foi para um dos torneios que foi o Salão de Robótica, que foi lá em Curitiba. É um outro torneio que você pode anotar, se não me engano eles fazem junto com o OBR de lá. Foi bem legal aquele torneio, e todos os integrantes daquela equipe da minha equipe eram novos. É um termo que a gente chama aqui de trainees. Eles tinham acabado de entrar para a equipe, e pessoas que acabam de entrar para a equipe muitas vezes não conhecem competições, não sabem como é o ambiente, e podem vir com aquele pensamento que é comum de competição e tudo mais, vencer, e aconteceu um acontecimento interessante, que um membro de uma outra equipe, uma equipe da Unicamp, se eu não me engano, a equipe Fênix, que estavam com problema no robô, os motores deles tinham queimado, e me falaram que a Unicamp estava perguntando pra gente se a gente tinha algum motor para emprestar. E eu conversei com a pessoa, acho que era o líder daquela categoria, da Unicamp, e ele me falou que ele estava precisando. Aí eu perguntei qual o tipo de motor que eles utilizam, e eu emprestei os motores que a gente tinha, reservas, e eu acho que eu nem pestanejei, ele me falou que precisava de ajuda, eu automaticamente falei que sim, a gente empresta sem problemas. E eu lembro que alguns integrantes da minha equipe me perguntaram: Brísida, você vai emprestar assim fácil os motores para outra equipe? E, bom, eu achei engraçada a situação, porque realmente eu entendo eles que é uma competição, mas eu também entendo que é um pouco de cooperação. A gente não está competindo contra o outro, mas sim a gente está competindo muito mais com nós mesmos, com a nosso próprio desconhecimento sobre robótica. E
foi um acontecimento que eu achei bem interessante. No final eles ganharam? No final eles não ganharam, Legal, bacana. Acredito que você já respondeu nessa pergunta, mas fizeram essa pergunta aqui, ó, né? O ambiente das competições de universidade é muito competitivo? Era competitivo, mas eu acho que também tem um equilíbrio. Acho que todos os torneios são de uma certa forma competitivos. FLL, TBR, OBR, que são os torneios mais usuais, que tem muito dessa competição amigável, também são competitivos. Acho que todo torneio é competitivo, exatamente porque senão não seria uma competição. Mas eu acredito que tem que ter um meio termo, e eu acredito que todos os torneios estão partindo para esse meio termo, que eu acho que é muito saudável para a competição ficar cada vez mais conhecida e mais agradável também, mas também para os competidores, para os membros ficarem felizes em participar do torneio. E acho que todos os torneios estão seguindo essa linha. Antigamente, pelo que eu sei, os torneios universitários eram bastante competitivos mesmo, mas hoje em dia realmente eu acho que eles têm um equilíbrio. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes eles são até mais cooperativos do que outros torneios de colégio. Então acho que isso é muito legal. Eu já participei de grupos da FLL no WhatsApp, mas não tinha tanta conversa, não tinha tanta troca de tanta informação. E eu estou em grupos de universidade, grupos de alguns torneios, e é realmente a conversa praticamente todo dia sobre o robô. E isso é muito legal, Você vê que realmente as pessoas ficam conversando, e falam, o que você acha disso? Como que você acha que está meu robô e tudo mais? E as pessoas conversam e é realmente uma troca muito interessante. E você citou, né, torneios de robótica do colégio, né? FLL, OBR, TBR. E agora eu queria te perguntar o seguinte: quais categorias os torneios universitários têm? Existem vários torneios universitários, alguns têm mais categorias do que outros, mas os principais são Sumo, e aí o Sumo tem várias subcategorias dentro dele, que é Sumo 3 kg, autônomo, Sumo 3 kg rádio controlado, Sumo Mini, que é de 500 gramas, deixa eu ver se tem mais algum Sumo. Sumo Lego 1 kg, tanto Pro, que é para acima de 18, mas também Júnior, para pessoas que ainda estão no colégio. Eu não lembro se tem um limite, o Júnior tem um limite de idade, eu acho que é exatamente se você está no colégio. Tem o seguidor de linha, tanto o seguidor de linha Pro quanto o seguidor de linha Júnior. A principal diferença de Pro para Júnior é a questão do Pro ser para quem já está fora do colégio, quem está na faculdade ou que já é formada na faculdade em geral, qualquer pessoa que não está no colégio. E o Júnior é para pessoas que estão no colégio. Combate tem vários nomes, tem Fairweight, Anti-Weight, Hobbyweight, Middleweight, e basicamente a diferença de todos esses nomes é o peso. Alguns robôs são de... Agora eu não lembro o peso em si, mas são alguns bem pesados, alguns menorzinhos, e é realmente um combate de robôs que é muito interessante. Tem o tracking, tem também o futebol de robôs, tanto do robozinho andar, um robô humanoide, mas também um robozinho de 4 rodas, que tem muita inteligência artificial nele, e eu acho que são esses. Bom, você falou vários, né? Já deu várias opções. Quais foram as competições pela universidade que você já participou? Apesar de você ainda não ter se formado, né? Vai participar de várias outras ainda. Mas quais que você já participou? As que eu já participei foram o Inter Challenge, que é um torneio que eu gosto bastante, é um dos torneios mais tradicionais nas universidades, que muitas universidades participam. É um torneio bem grande. Se não me engano, eles consideram que é o maior da América Latina de universidades. Tem também o Iron Cup, que é em Minas. Tem o Salão de Robótica, que é em Curitiba. Tem o Tech Challenge. Tem também a MNR, que eu participei virtualmente esse ano. E... Hack Tudo também, que foi aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que foram esses. Bacana. Você TJR também, o TJR que foi um torneio que aconteceu dentro da minha faculdade, a gente que organizou e chamou algumas equipes, foi também um torneio bem legal. Legal. E você falou das categorias, né? Sumô, futebol, né? E por aí vai. Qual foi a categoria preferida, na sua opinião, que você mais gostou? Eu acho que, bom, a minha primeira, a que eu comecei a mexer, isso na época do colégio, quando eu já participava desses torneios, que teoricamente são universitários, foi seguidor de linha. Eu sempre gostei muito de seguidor de linha. Talvez exatamente por conta do que a FLL, TBR, OBR me trouxeram,
que é realmente essa competição amigável, você entender que você não está competindo contra o outro, mas sim contra si mesmo. E o seguidor de linha tem bastante disso, são pessoas um pouco mais também introvertidas em alguns aspectos e não tem muito dessa competição em si, tem bastante bate-papo entre a gente. E acho que o torneio, a categoria que mais eu gosto é realmente seguidores de linha, e provavelmente vai ser a categoria que eu mais vou gostar para sempre. Aliás, falando de seguidor de linha, né, se você chegou agora, se você não acompanha o Eduardo já há mais tempo, o Eduardo tem vários vídeos no canal do YouTube falando sobre seguidor de linha. Tem até uma playlist sobre seguidor de linha, uma playlist bem legal. É uma playlist bem completa, então se você busca saber mais, né, aumentar seus conhecimentos e seus resultados em seguidor de linha, é uma ótima dica você depois ir lá no canal do YouTube e ver realmente esses vídeos, porque o Eduardo ele é especialista em seguidor de linha. No próprio e-book que eu tenho, que é um e-book gratuito, 5 programações para você utilizar em competições, tem programações relacionadas a seguidores de linha, tem a calibração do sensor de cor e luz, tem um tipo de seguidor de linha também. Então é um e-book bem legal, o link para você baixar tá aqui na minha bio do meu Instagram, ou se você estiver vendo pelo YouTube, tá aqui na descrição do vídeo. Exatamente. E, bom, vamos continuar aqui, né? A gente já está indo mais pro final, né? Mas tem alguma categoria que você gostaria de participar? Se sim, qual? Eu acho que eu gostaria de participar do Sumo 3 kg, acho que é uma categoria bem legal, são robôs bem grandes, bem pesados, 3 quilos, né? E acho que é um torneio que eu gostaria de participar bastante, mas é um torneio, é uma categoria bem cara mesmo. Então eu não sei se algum dia eu vou conseguir participar, mas Como assim bem cara? Explica melhor. É porque o torneio, o robô em si, como ele é 3 kg, ele é muito pesado. E aí qual é a principal estrutura do robô? É exatamente ele ser de metal, utiliza muito ímãs, utiliza motores muito potentes e muito grandes. Então quanto mais, não é bem uma regra, mas às vezes quanto maior e mais potente um robô mais caros são os componentes. Então o Sumo 3 kg é exatamente isso, o Sumo 3 kg é muito caro. Já vi faculdades que investem R$2.000 só no motor, em um motor. Então R$2.000 é o valor que a gente gasta para comprar um kit. Não, para um kit de robótica Lego, mas também R$2.000 é o preço de um seguidor, né, no mínimo, no máximo na verdade, o preço de um seguidor de linha, de um Sumo Mini. Então é um torneio muito caro, uma categoria muito cara, mas eu acho que eu gostaria muito de participar. E se você está assistindo, manda um aviãozinho para mais gente, para a gente conversar sobre sumo, sobre seguidor, sobre competições em geral. Exatamente, compartilha, solta o like. O John falou, aí. Vaquinha pro Eduardo participar do Sumo 3 kg agora. Eu vou gostar. Se quiser, a equipe que eu participo é o Ramo I3E. Se você colocar aqui no Instagram Ramo I3E Estudantil, Cefet, RJ, você vai encontrar. Lá ele também, a gente tem outras equipes, não só de robótica, mas a gente também, eu, por exemplo, sou coordenador da equipe de robótica de lá, sou o capitão, então eu faço um pouco do jabá mais para robótica. Já podem fazer uma campanha se quiserem. Isso aí. Boa, John. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, essa pergunta aqui é muito boa, principalmente nesse momento que a gente está passando. Tem competições acontecendo virtualmente esse ano? Para quem quer participar, tem competições? Isso é muito legal, tem. Quando começou a quarentena, foi totalmente incerto, foi logo depois de um torneio que foi a FLL, foi a etapa nacional que aconteceu. Bom, pelo menos a gente conseguiu terminar a temporada, mas a gente não conseguiu também ir para internacionais, e aconteceu os internacionais naquele momento quando veio a quarentena, então isso é até uma coisa meio chata. Nem sei o que o torneio vai fazer para, de uma certa forma, recompensar as equipes que passaram pelo internacional. E aí os torneios tiveram que se reinventar, tiveram que de alguma forma continuar com o projeto, continuar com a competição de uma outra maneira. E alguns torneios conseguiram. Um deles foi o SESI criou um torneio que é combate para o Covid-19, foi um torneio bem legal, foi um torneio mais de pesquisa, que as equipes pesquisavam soluções, buscavam soluções exatamente para o Covid-19, então tiveram projetos bem legais. Terminou agora, foi o evento de premiação, foi, se não me engano, semana passada, foi uma premiação bem legal, tiveram projetos muito, muito legais. O colégio que eu fazia parte, que eu dou aula hoje em dia também, participou, ganhou uma premiação. E, bom, outros torneios, o BR também se adaptou,
tem etapa virtual também, tanto teórica, eles dividiram em etapa teórica, mas também etapa prática, que você apresenta o seu robô. Eu não sei muito de como funciona o OBR, porque eu não estou participando do OBR, mas sei que eles investiram em uma plataforma virtual para você utilizar, e a plataforma é SBotics. Eu até fiz um story algumas semanas atrás dessa plataforma virtual, uma plataforma bem legal, eu brinquei um pouquinho. E TBR também se adaptou. Eu não sei se fecharam as inscrições para o TBR, mas eu sei que eles pretenderam fazer etapa virtual, e o TBR vai utilizar o Open Roberta Lab, que é uma outra plataforma virtual. Então é muito legal isso, porque torneios diferentes de robótica estão utilizando plataformas diferentes. Então isso é muito legal, porque acaba agregando e você tendo várias opções, aprendendo sobre várias plataformas virtuais. Amplia o seu conhecimento. Amplia. Por exemplo, antes da quarentena, eu acho que as plataformas virtuais que eu utilizava era só o LDD. Eu conhecia um pouco o MakeCode Mindstorms, mas não utilizava muito, e hoje em dia eu utilizo bastante das plataformas virtuais, tanto para as aulas que eu dou, mas também para os robôs que eu faço, seja para o Instagram, seja para o YouTube. Utilizo, acho que mais de 5 plataformas virtuais, como Open Roberta Lab, SBotics, de uma certa forma também uso, vamos ver, MakeCode, Microbit também já utilizei, Virtual Robotics Toolkit, o Studio 2.0, o LDD, e algumas dessas plataformas eu falo no meu e-book, que são plataformas virtuais para você praticar robótica Lego. E por isso que você criou, né, esse book? Exatamente por isso que eu criei esse book, porque foi exatamente perto do começo da quarentena, e criei exatamente para as pessoas conhecerem algumas plataformas virtuais que podem ser desconhecidas por algumas. O John até comentou aqui, e tem uma aula bônus do Open Roberta Lab para quem faz parte do universo da robótica. Para quem não sabe, o universo da robótica é um curso que eu criei, que eu ensino sobre robótica em geral, tanto programação, mecânica, eletrônica, tem tanto plataformas Lego quanto Arduino, fala sobre as duas maiores plataformas, mas mais usuais plataformas de robótica da atualidade, no meio educacional em si, que é a FLL e o Arduino. Então são mais de 40 aulas bem legais, e o John é um dos alunos do curso. Fico muito feliz pelo feedback dele. Exatamente, bacana. Bom, vamos continuar aqui, né? Você estava falando da quarentena, né, de plataformas virtuais. Você tem ideia, né? Qual é a sua opinião de quando vão voltar as competições presencialmente? Me fizeram essa pergunta também há um tempo atrás. Eu sinceramente não sei. Eu não sei. Pelo menos eu tenho bastante certeza que eles não vão voltar esse ano, porque senão eles já teriam divulgado de uma certa forma que pretendem. Mas eu acredito que eles devem ter um torneio por volta de maio, junho. Eu acredito que deve ser por aí. Por quê? Porque até agora não tem uma certa certeza sobre nenhuma vacina, né, do tipo, sobre realmente a gente se recuperando da quarentena. E então eu acredito que quando sair a vacina, que eu acredito que deve ser por volta de janeiro, fevereiro, a partir dali que eles devem realmente organizar um torneio. Eu não acho que faz sentido os torneios tentarem organizar agora, sendo que eles não têm certeza realmente de quando vai melhorar. Então eu acredito que eles só vão começar a organizar alguns torneios quando tiverem certeza que sai uma vacina, que tudo vai melhorar e tudo mais. Tiverem uma previsão mais certeira. Aqui, ó, o Rodolfo perguntou: já competiu internacional? Já participei de 2 internacionais. Aliás, Eduardo, aproveita e fala mais sobre essas 2 competições internacionais que você participou. Fala como é que foi, se você ganhou alguma premiação. Tem vídeo no canal que ele fala sobre isso, então quem quiser saber mais, dá uma olhada depois no canal do YouTube, que ele fala bastante sobre isso, mas aproveita esse momento. Bom, vamos lá. Eu comecei a participar de competições mais ou menos de 2015, 2016, e o meu primeiro internacional foi em 2016, 2017, que foi na FLL, etapa Trash Track. A gente foi para a Espanha. E foi uma temporada bem legal, foi minha primeira participação internacional, então foi muito especial aquele momento, foi muito legal. A gente viu o nosso trabalho tendo sido recompensado, a gente ter sido uma das melhores colocadas do nacional, e naquele torneio a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar em solução inovadora, e bom, foi um torneio muito interessante. Foi na Espanha, a gente foi numa ilha que a gente chama de Ilhas Canárias, que fica perto da África, mas faz parte
da Espanha, aí no meio tem um vulcão, foram 4 dias de torneio. Foi em Tenerife. Foi em Tenerife, são várias equipes de várias nacionalidades, vários países, então é muito legal essa troca de conhecimento. Foi a partir dali, eu já estava começando a buscar sobre giroscópio. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube relacionado a giroscópio, é um sensor que eu gosto muito. No meu e-book de programações eu também tenho uma programação que é giroscópio, que é o Gyro Turn, uma programação que eu gosto bastante. Essa foi a primeira competição? Essa foi a primeira competição internacional. Aí você ganhou o prêmio de solução inovadora, eu fui como competidor. E aí, 2 anos depois, eu já tinha passado da idade, virei mentor da equipe. E aí a equipe foi qualificada para Hungria, também na FLL. E eu fui com eles para a Hungria, foi um torneio também bem legal, foi em Debrecen. Muitas equipes participaram e realmente o legal internacional é essa troca de experiência. Né? Foi interessante na Hungria, porque teve um evento que foi um show de talentos que as equipes apresentavam. E é muito interessante ver as apresentações de países diferentes. Então, teve Índia, teve, se não me engano, Irã, teve Estados Unidos, teve Espanha, Alemanha. E são apresentações tão diferentes e era muito legal essas apresentações. Então, o legal é que você foi na primeira vez como competidor e na segunda você foi como mentor do colégio, né? Então, você conseguiu ter 2 visões diferentes de campeonatos internacionais, né? E se você quiser saber mais, né, já tem vídeo no canal onde você fala mais sobre isso também, né? Fizeram mais perguntas aqui, ó. O próprio Rodolfo perguntou: quanto tempo levou para você aprender a programar? E aí, até aproveitando, apesar de não ser o tema da live, né, fala mais sobre programação, porque a gente já fez um podcast, né, a jornada do programador. Então, se você se interessa por programação, depois dá uma assistida nessa live, fora os vídeos que tem no canal que a gente fala muito sobre programação, né? Bom, eu comecei a programar exatamente por conta da robótica. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que eu falo um pouco sobre isso, e fui lá em 2011, 2012, e desde então eu não parei. Eu não gosto muito de falar que eu aprendi programação, porque eu acho que programação é um aprendizado constante. Acho que realmente não existe alguém que sabe tudo de programação. Acho que é impossível falar, eu sei tudo de programação da V3. Eu sei bastante sobre programação da V3, sei bastante sobre programação de Arduino, mas eu nunca sei tudo. E desde então eu comecei a aprender sobre programação lá em 2011. 2015, 2016 eu entrei para a equipe de robótica e aí comecei a explorar mais o EV3. E acho que quando parei de ser competidor, eu tinha bastante conhecimento em Lego, e depois comecei a me aventurar em outras linguagens escritas como C++, Python, e desde então eu tenho aprendido bastante sobre C++, Python. Minha iniciação científica foi relacionada a Python, então eu tive que aprender bastante sobre Python, e foi uma linguagem que eu tinha algum conhecimento, mas não tinha tanto. A programação hoje é um tema que você realmente sabe bastante, né? Tem vídeos no canal do YouTube, tutorial de programação. Fala um pouco mais sobre isso. Tem o tutorial de programação, uma playlist lá no meu canal do YouTube. Eu tenho até um curso, que é o Descomplicando a Programação. É um curso com mais de 50 aulas para você aprender sobre programação da V3. Eu falo detalhadamente sobre bloco a bloco, desde o bloco do verde até os blocos azuis claros. Falo sobre variáveis, falo sobre programações que eu já utilizei, que eu acho que são interessantes, como menu, para-choque, seguidores de linha, giroscópio. São várias programações. Falo sobre alguns simuladores, mostro para você alguns simuladores. São mais de 50 aulas. Para você ver um pouco sobre o curso, como é que você pode se inscrever, o link tá aqui na descrição. Tudo isso que o Eduardo tá falando, né? E-book, curso, tá tudo no link na bio. Tudo tá na bio. E qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem que eu te respondo. Qualquer dúvida sobre o curso, qualquer dúvida sobre o e-book, literalmente qualquer coisa, eu tô à disposição para te ajudar e para te responder. Bom, o Alan, ele comentou aqui, né? Voltando pra competição, você tava falando, né? Que provavelmente tenha torneio lá pra maio de 2021. E aí o Alan comentou, Nacional da FLL está confirmado para 26, 27 e 28 de maio. Isso é legal. Eu realmente não lembrava dessa data. Acho que o que vai ser meio corrido realmente vai ser os regionais, porque até agora não teve nenhum regional. Acredito que deve ter os regionais talvez em fevereiro, então vai ser um pouco corrido para fazer todos os regionais do Brasil todo.
e realmente conseguir todas as equipes para participarem do Nacional. O último Nacional foram 100 equipes, então imagina quantos regionais a gente tem que ter para conseguir 100 equipes. E é muitos regionais, sendo que cada regional normalmente a gente consegue umas 4, 3 equipes, então realmente vai ser um cronograma muito doido para o torneio da FLL, caso eles consigam fazer a partir de janeiro, fevereiro. Bom, mais uma pergunta aqui, ó. Quais as maiores dificuldades encontradas nas competições pelos participantes? Qual é a sua opinião disso? Eu acho que uma das dificuldades é apresentar. Eu, por exemplo, sou juiz da FLL em design do robô, então eu vejo que muita gente tem algumas certas dificuldades em apresentar. Aliás, é um bom tema para um vídeo, né? É um bom tema para um vídeo. Eu tô planejando esse vídeo já faz um tempo. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falo um pouco sobre as rúbricas da nova temporada da FL. Eu queria ter feito um vídeo com as rúbricas da temporada anterior, que eu gostava daquela rúbrica, entendia bastante. Essas rúbricas novas tem algumas incertezas relacionadas a ela. Estou esperando alguma capacitação de juízes para a gente ter mais informações. E eu vejo que muitas equipes têm certas dificuldades em apresentar o robô. Uma primeira coisa que eu percebo muito é que elas muitas vezes querem apresentar todas as garras, e você tem 10 minutos para apresentar tudo sobre o seu robô, e você apresentar cada garra gasta muito tempo, e normalmente não é você apresentar cada garra que vai mostrar realmente que você sabe o que está fazendo, que você fez um bom robô, que você fez uma boa programação, que fez uma boa estratégia. A minha dica é realmente você olhar as rúbricas e se ater às rúbricas. Apresente bem sucintamente, bem certeiramente para marcar aquela rúbrica. Uma coisa que eu fazia nas minhas apresentações era, no slide, colocar sobre que rúbrica a gente está falando. Então, se eu estou falando sobre programação, eu falo sobre que aspecto da programação eu estou falando. Qualidade da programação, automação e navegação, eficiência da programação. É uma maneira também de auxiliar o juiz e ele entender o que eu estou falando, e entender de que parte eu estou falando. Então, isso também é uma coisa bem interessante. Outras coisas que eu vejo as equipes tendo dificuldade acho que apresentar é uma delas. Também o nervosismo. Acho que muita gente, quando está começando, principalmente equipe iniciante, tem essa questão do nervosismo, que é normal, e não tem uma dica certeira para te ajudar nisso, mas realmente a experiência, é você manter a calma e você realmente se apoiar nos seus colegas, que com certeza, se você está nervoso, os seus colegas também estão nervosos. Então, quando a gente acha que, quando a gente sabe que outra pessoa também está nervosa, isso de uma certa forma alivia a gente não fica tão nervoso. A gente entende que a gente não está sozinho naquele torneio, e que qualquer fracasso, qualquer sucesso é em conjunto, e eu acredito que talvez isso possa tranquilizar. A gente vai gravar um vídeo sobre isso, né? Eu acho que é um tema muito bom. Então já fica aí de spoiler para quem está nessa live, já se inscreve no canal do YouTube, porque vai ter um vídeo relacionado a esse tema. Muito boa pergunta. Bom, fizeram outra pergunta aqui, ó. Já competiu com o Colégio SESI de Goiânia? Olha, Você não lembra? sei o nome, eu não conheço as equipes pelo nome do colégio. Algumas eu até conheço pelo nome do colégio, mas eu conheço mais pelo nome realmente da equipe. Eu sei que teve algumas equipes de Goiânia que eu já competi junto, já até foram para internacionais junto comigo, que foi se não me engano, Titãs de Goiânia, Lego Field eu acho que é de Brasília. Acho que Titãs de Goiânia eu já participei com eles. Conheço até o técnico deles, é bem legal ele, a gente conhece bastante. Ele também foi um dos selecionados para participar do projeto do Spike Prime Influencers Brasil, então a gente trocou algumas figurinhas, a gente fala um pouco sobre a plataforma, e se for esse SESI de Goiânia, então eu já participei. Legal. Bom, a gente está chegando mais pro final, tem mais 3 perguntas. Se alguém que está na live quiser realmente participar, fazer perguntas, essa é a hora, né? Já manda. Pode mandar, vamos conversar. Exatamente, a gente tem tempo ainda. E, bom, né? Qual o momento que mais te marcou nas competições escolares e qual o momento mais te marcou nas competições de faculdade? Bom, as escolares, vamos ver por etapas. O TBR me marcou por conta de ter sido uma das minhas primeiras competições, e eu acho que eu aprendi bastante com o TBR, e realmente aprendi por certas dificuldades que eu tive com o TBR. A gente passou por algumas complicações na competição, em uma dessas competições, e de uma certa forma eu aprendi algum aspecto com ela.
Acho que a gente aprende muito mais pelo fracasso do que pelo sucesso. Então o TBR me ajudou bastante nisso, foi um dos torneios que eu primeiramente participei. No primeiro ano de competição a gente foi pro Nacional e foi o segundo Champions Award do TBR, então foi muito legal a gente ter ido pro nosso primeiro Nacional e ter conseguido uma qualificação tão boa assim. FLL eu aprendi bastante sobre realmente trabalho em equipe. Acho que isso foi o principal aprendizado que eu aprendi com a FLL, porque nos primeiros anos de competição na FLL, a gente não ia tão bem no core values, a gente era muito bom tecnicamente em robô e pesquisa, mas a gente acabava sendo sempre de uma certa forma pecando em algum aspecto no core. E quando a gente foi para o internacional, o core values do nacional foi muito bom, um dos momentos que eu mais lembro, que realmente a gente agiu como uma equipe realmente, que foi uma dinâmica que a gente tinha que montar um robô e apresentar o robô nada de montar não, a gente tinha que programar o robô e apresentar um pouco sobre ele, e automaticamente a gente nem conversou direito, a gente já se dividiu na hora, fulano, vamos programar, fulano, vamos apresentar, e realmente foi muito, muito dinâmico. E o robô funcionou, o robô fez a pista lá, uma pista simples, era pra andar pra frente e girar. A gente apresentou o robô e foi no time, foi no cronômetro assim. E foi realmente muito interessante, porque realmente até porque a gente ficou feliz, os juízes ficaram muito felizes quando a gente bateu o tempo e terminou aquela dinâmica. E acho que aquele momento foi realmente muito marcante pra mim, que foi um momento que a gente realmente trabalhou como equipe, eu acho que a FLL me agregou bastante nisso. Teve outras competições, que é o Inter Challenge, na época do colégio, que eu tinha muita confiança no meu seguidor de linha daquele torneio, e acabou que quando a gente chegou no torneio o robô foi um desastre, pelo contrário, ele foi péssimo, foi um dos piores colocados, e foi um baque pra mim, porque eu achava que o robô ia ser muito bom, eu tava muito confiante, tava tipo, realmente com um ego muito grande relacionado àquele robô, e aquele torneio me fez aprender realmente a ser mais humilde, a persistir. E aí no ano seguinte a gente fez uma colocação melhor, a gente foi terceiro lugar naquela competição, a gente fez pra gente um dos melhores seguidores de linha que eu já vi Lego. Os outros dois colocados, o primeiro e o segundo, eram com Arduino, então foi muito legal isso. A gente foi teoricamente o melhor seguidor de linha Lego daquela categoria, daquele ano. E nos outros anos a gente também utilizou esse mesmo robô, a mesma ideia de programação, e teve outras competições que a gente ganhou primeiro lugar, segundo lugar, com aquele mesmo tipo de robô. Show de bola. Bom, e a última pergunta é: você acha que em algum momento... Aliás, você não falou das competições da universidade. Bom, a universidade, acho que um dos momentos foi exatamente aquele que eu falei, de emprestar o motor para aquela outra equipe da Unicamp, e que os integrantes da equipe que eu fazia parte, de uma certa forma, me questionaram porque eu emprestei, e aquilo foi muito marcante, porque foi interessante para eu ver o que realmente a FLL agregou em mim, porque foi tão automático eu emprestar para outra equipe, para realmente querer ajudar a outra equipe, não ficar... Prejudicar? Não necessariamente prejudicar, mas tipo, não ser de uma certa forma empático com a equipe, com o problema delas e deixar ela se virar. Eu poderia ter feito isso, mas eu não acho que isso é uma atitude decente. Eu acho que realmente é legal a gente ajudar os outros e ganhar pelo nosso mérito e não pelo demérito de alguém. E acho que isso foi uma das coisas que a FLL me agregou, e naquele torneio eu percebi isso. Acho que esse foi o principal momento que me marcou na universidade. Show. Aqui, ó, o Rodolfo fez 2 perguntas. O que mais toma tempo em uma competição? Na sua opinião, né? O que mais toma tempo numa competição? Bom, acho que realmente fazer o robô. Eu passava muito tempo no laboratório de robótica fazendo o robô, ajustando o robô. Para competições como FLL, TBR, OBR, eu passava de meio-dia e meia até 7 horas da noite, praticamente todo dia. Mas isso é um caso à parte, eu sou meio neurótico, eu ficava lá o dia todo. Não é um horário que todo mundo faz, mas foi o que o meu dia a dia de competição, isso desde o meu 9º ano. Isso às vezes acaba sendo diferencial, né? Talvez seja por isso que você ganhou muitas premiações. Mas também tem uma questão de você também sabia onde você deve melhorar. Isso é uma coisa que é muito... Por isso que é muito importante mentores, por isso que é muito importante você conversar com outras equipes, porque às vezes elas aceleram o seu aprendizado.
Eu demorei 2 anos e meio para aprender muita coisa sobre robótica, sobre giroscópio, seguidor de linha. E hoje em dia eu ensino para os meus alunos em metade desse tempo. E eu acho que realmente é você conseguir otimizar o seu tempo, otimizar o seu aprendizado. É você identificar quais são as suas maiores dificuldades e buscar realmente focar exatamente nisso. Porque muitos aprendizados que eu tive foram por erros. Eu errei em alguma competição e eu aprendi com ela. Isso é legal, é interessante eu aprender com esses erros, mas não necessariamente eu preciso que outra pessoa passe pelo meu erro para aprender a mesma lição que eu. Eu posso, de uma certa forma, fazer com que a pessoa aprenda essa lição, aprenda esse conhecimento de uma outra forma, sem precisar que ela passe pelas mesmas coisas que eu. E a partir do momento que ela aprende o mesmo que eu, em menos tempo, a gente consegue aprender cada vez mais. Isso foi até algumas coisas que eu percebi no meu tempo de competição com o meu mentor. Uma dos valores da FLL é que os mentores não têm todas as respostas. E uma das coisas que a gente começou a trabalhar foi exatamente o giroscópio, que era um sensor novo, que o meu mentor nunca tinha trabalhado na época que ele era competidor, e a gente aprendeu junto. E isso foi possível porque ele me ensinou tudo o que ele sabia antes e em menos tempo. Se eu tivesse demorado 3 anos, 2 anos e meio para aprender o que ele sabia de competição, eu não teria tempo para aprender mais coisas. E esse é um dos objetivos de você compartilhar conteúdo sobre robótica aqui nas redes sociais, né? É otimizar tempo, as pessoas não cometerem os mesmos erros que você cometeu. Todo o meu objetivo, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, e até os meus cursos, realmente é acelerar o seu aprendizado, é te ajudar a se tornar cada vez melhor, e quem sabe até melhor do que eu. O objetivo, acho que, de um professor, eu lembro muito disso, da técnica da equipe do colégio, que ela falava que ela realmente quer que os alunos sejam melhores do que ela em aspectos como programação mecânica. E eu acho que isso realmente é o principal fator de um professor. É você fazer com que o seu aluno seja cada vez melhor, inclusive melhor do que você. Outra pergunta que fizeram aqui, qual a prova mais difícil de circuitos ou de luta na robótica, na sua opinião? A prova mais difícil de circuitos, eu acho que o sumô 3 quilos, eu acho que é muito difícil. O sumô 3 quilos é muito difícil, porque é uma eletrônica muito complicada, muito complicado fazer o robô. Tem muitos detalhes técnicos, você trabalha com coisas muito grandes e muito delicadas. A questão da estratégia também, que você tem que ter uma certa estratégia para participar. Então acho que a categoria mais complicada para mim, que eu diria, para fazer o robô em si, é exatamente lutas de robôs mais com sumô 3 quilos, talvez alguns combates mais pesados também. E qual a competição mais difícil que você já participou? Na sua opinião, qual foi aquela competição que, cara, essa competição foi dura? Trekking. Trekking é uma categoria que a gente tem que montar um robô autônomo e ele tem que andar num percurso, normalmente é numa arena de futebol, numa quadra de futebol, e ele tem que passar por alguns obstáculos, chegar numa certa posição, e acho que o trekking é muito difícil. É até curioso porque nos torneios as equipes que ganham a premiação são as que conseguem completar a prova. Porque é um torneio. É um torneio que as pessoas não conseguem completar. É um torneio que, se você completar a prova, você já é pódio. É um sucesso. E tá aí a importância da programação. Isso é a importância da programação. Você começa a ter, nessa categoria você tem que utilizar sensores muito complicados, como giroscópio, bússola, encoder. Construir um robô também bem feito, que não balance, que não quebre, que não sofra tantas perturbações por conta da quadra de futebol, que é grama total, então o terreno não é muito liso para você andar, não é muito fácil. E eu acho que esse torneio é um dos mais difíceis que eu já participei. Foi no meu primeiro ano na faculdade. Eu tinha acabado de entrar para a faculdade, um veterano me chamou num grupo de calouros, perguntou quem sabia alguma coisa de programação. Eu falei que eu sabia, e aí ele me colocou na equipe de robótica previamente, de forma extraoficial, e ajudei eles. Depois fiz o processo seletivo, passei tranquilamente.
E aí fui com eles para essa competição, foi a minha primeira participação universitária e foi uma categoria que foi muito difícil de trabalhar, o meu robô não funcionou, não fez a prova. Mas, também tem momentos de derrota. Também tem momentos de derrota. Mas em algum dia eu ainda vou voltar com essa competição, um dia a gente ainda vai participar e vai ganhar. E vai ganhar. A ideia é que ano que vem, eu tava aprendendo esse ano, mas aí deu errado a quarentena. Ano que vem a gente participa dessa competição. Legal. E aqui, ó, o Alan perguntou: como foi ser juiz da temporada passada? Cara, foi muito legal. Eu já participava de outros como juiz de outras competições, como TBR e OBR, mas a FLL tem um ambiente que talvez seja único. Participei da regional do Rio e depois fui chamado para participar do nacional. E foi muito legal avaliar as equipes. Eu acho que eu tinha um pouco do desejo de realmente ver como era a avaliação, como é que era estar do outro lado como juiz. Eu lembro que teve um colega meu, que também era competidor junto comigo, um colega de equipe, que ele foi morar nos Estados Unidos e ele foi juiz da FLL de lá. E aí a gente conversou um pouco sobre essa troca de juízes. Ele falou que às vezes a gente realmente não entende como é difícil ser juiz, como é árduo e como é complicado, mas também muito gratificante. E foi realmente uma experiência muito interessante ver as equipes apresentando, você literalmente estar do outro lado e você saber que você já, alguns anos atrás, você estava ali na frente também, como competidor. Então é muito legal essa troca. Exatamente. E se você busca ser juiz de competição, se você gosta de mais temas sobre isso, né? O Eduardo já gravou vários vídeos lá no canal dele sobre essa situação. Teve até um vídeo recente, né? Sim. Que você falou sobre juiz de competição. Então, E eu recomendo muito que você seja juiz. Por exemplo, a FLL esse ano, eles estão querendo muito ex-competidores. Então, se você já participou da FLL, e até da TBR também, se você já participou do TBR, se inscreve como juiz. Ainda não abriram as vagas para ser juiz, até porque está incerto quando vão ter os regionais, mas... Já fica atento. Quando surgiu a novidade, eu provavelmente vou postar aqui no meu Instagram, fazer um vídeo no YouTube também, e para avisar vocês. E o FLL está querendo muitos juízes que foram ex-competidores nesse nacional de agora. Era muito engraçado. A maioria dos juízes eram ex-competidores. Muitas vezes era a primeira vez que eles eram juízes. Foi a minha primeira vez como juiz nacional e era a primeira vez de muitos ali. Então é muito legal ver realmente uma nova geração de juízes surgindo. E quando eu competia, eram poucos juízes que tinham participado da FLL. E hoje em dia tem muitos juízes que participam da FLL, então isso é muito interessante. O torneio se autossustentando. Competidores que participaram do torneio agora estão se voluntariando como juízes e perpetuando o torneio por aí. Bacana. Bom, e a última pergunta desse podcast, do Botcast 8, se você não acompanhou os outros podcasts, né, que já falou sobre P&D, sobre programação, sobre Spike, né, sobre muitos temas. Como utilizar poucos recursos. Exatamente, como utilizar poucos recursos na robótica. Se você nunca assistiu esses podcasts, se você não acompanhou, tá lá no canal do YouTube, tem uma playlist com todos os podcasts, então depois você pode conferir. Tem até uma live que eu fiz com a Zoom Education, é uma live bem legal de assistir também, junto com os podcasts, também tá na playlist de lá. Tem todos os podcasts até esse 8. Na verdade, vai sair esse 8 daqui a alguns dias. Exatamente. E tem essa também da Zoom, que é uma live que eu fiz bem legal. Bacana. E a última pergunta é: você acha que em algum momento irá parar de competir? Eu acho que eu nunca vou parar de competir. Tem certos momentos que a gente se desanima de uma certa forma. Eu já tive esses desânimos. Eu tô dentro da robótica em competições já faz muito tempo. Mais de 9 anos nisso. 9 anos na robótica. 9 anos na robótica. E 5, 6 anos. 5, 6 anos de competição. É muito tempo de competição para algumas pessoas. E se você tá realmente, se você tá competindo de uma certa forma em alto nível o tempo todo, é difícil. E acho que eu nunca vou parar. Eu vejo muita gente continuando e participando o tempo todo. Bom, já recebemos o aviso que nós temos mais um minutinho. Então, o recado final, Eduardo. Meu recado final é que foi uma live bem legal. Fico muito feliz que você tenha assistido. Vai ficar guardada aqui essa live para você assistir. Vai também estar no meu YouTube, se você quiser rever. Muito obrigado por assistir.
confere lá os meus e-books totalmente gratuitos, que são e-books bem legais. Meus conteúdos no YouTube que também são muito legais. Teve um vídeo hoje que saiu, que foi Se é o Fim do LDD, que eu falo exatamente sobre plataformas virtuais. Faço vários vídeos sobre competição, como você pode construir um robô de competição. Falo sobre algumas competições, inclusive que eu já falei aqui nessa live. E realmente é isso, fico muito feliz que você tenha assistido essa live. E nos vemos no próximo podcast. Nos vemos no próximo podcast. Eu vou botar no meu Instagram, no Stories, uma recomendação para um próximo podcast, um próximo tema. Então você pode me recomendar um tema para um podcast e a gente conversar semana que vem e nas próximas semanas. Qual é o horário do próximo podcast? 18h18, segunda-feira. Nos vemos lá. Tchau, tchau.